Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. E o assunto não pode ficar para trás e não pode ser esquecido. Bolsonaro, ele faz uma denúncia gravíssima sobre perseguição política e exige justiça no Supremo. Todos nós sabemos que a partir de hoje deu-se início, ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas, isso do primeiro grupo. Mas agora o escândalo que a mídia não quer que você saiba. Hacker, que eu já trouxe aqui informações, vou trazer mais informações detalhadas, revela conspiração contra Bolsonaro e seus familiares. E tudo hoje nós vemos que faz sentido. Deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. E eu vou trazer aqui, no meio dessas informações, a estratégia da oposição para que, sim, a anistia para os presos do 8 de janeiro seja um ponto que o Hugo Mota tenha que colocar em debate lá na Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional precisa avaliar isso. Agora, sobre o hacker Patrick Brito, o hacker brasileiro, trouxe à tona uma denúncia bombástica, que pode, sim, abalar as estruturas do poder do Brasil. Ah, mas nós já ouvimos falar sobre isso, nada aconteceu. Mas olha, o que eu vou trazer aqui para vocês é imprevisível. Que eu falo assim para vocês, os estilhaços de vidro lá no poder judiciário se espalharam. Mas o estilhaço não é de vidraças, não é de espelhos, não. É os estilhaços das próprias consciências de cada magistrado que vão dar o seu voto para condenar o ex-presidente Bolsonaro. Em entrevista recente, o hacker Patrick Brito, ele afirmou ter sido contratado em 2018. Ué, contratado por quem? Bem, então, ministros e atual secretário do governo para realizar um esquema de espionagem, os ataques cibernéticos contra figuras políticas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e Adélio Bispo, em 2018, em plena campanha eleitoral. As revelações de Patrick são estarrecedoras. Segundo ele, o esquema envolvia monitoramento ilegal de Bolsonaro e sua família, além de operações obscuras contra opositores do sistema. Ele apresentou registros de transferências bancárias suspeitas, tá vendo? Novos fatos e conversas comprometedoras que apontam diretamente para, sabe quem? Kassab e seus aliados. Quem diria, hein, Kassab? Patrick Brito, inclusive, também revelou que foi alvo de perseguição feroz. Inclusive, ele pede asilo lá na Sérvia, onde ele foi preso. Ele diz que é alvo de perseguição feroz ao tentar expor a verdade. Em 2022, ao buscar autoridades para relatar os crimes, sofreu buscas e apreensões que resultaram na perda de parte dos documentos comprometedores. Pessoal, no entanto, com a expertise de um verdadeiro especialista, conseguiu recuperar dados que podem desmascarar os responsáveis por essa trama suja. Esse Patrick Brito está correndo sério risco, por isso que ele não está aqui no Brasil. Pelo que nós ouvimos, pelas informações que nós buscamos, ele não está aqui no Brasil, ele está na Sérvia. E tem mais, o hacker afirma que em 2019, André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, o procurou para localizar o celular de Gustavo Bebiano, ex-ministro de Bolsonaro. Vale lembrar que Bebiano morreu em circunstâncias misteriosas em 2020, após denunciar um suposto plano de Carlos Bolsonaro para proteger o governo contra infiltrações da velha política. E aí? É inusitado isso, O que estamos testemunhando é uma conspiração de alto nível para destruir Bolsonaro e seus aliados, algo que a grande mídia insiste em não te contar, insiste em ficar em silêncio. As alegações de Patrick Brito são explosivas e podem mudar o rumo da política nacional. O povo brasileiro exige uma investigação séria e imparcial para expor toda essa trama sórdida. Até quando a verdade será abafada? Me responda, quem está por detrás dessa rede de espionagem? Tenho certeza que não parou em Kassab.
O Brasil, sim, precisa saber a verdade. E o que diz o ex-presidente Bolsonaro sobre este julgamento? A caça implacável contra Jair Bolsonaro continua. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje, nesta terça-feira, o julgamento de uma acusação absurda contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, baseada unicamente em delatores pressionados e provas questionáveis. Quem são esses delatores pressionados? Mauro Cid. Bolsonaro, ao desembarcar em Brasília, foi enfático, né? Ele disse o seguinte: a estratégia da oposição... ele disse o seguinte, já vou falar sobre a estratégia da oposição. Eu sempre espero justiça. Nada se fundamenta nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal. Foi o que declarou o ex-presidente Bolsonaro, deixando claro que enfrenta uma perseguição política travestida de justiça. Agora, a estratégia da oposição para enfrentar essa escalada autoritária também está definida, sob a liderança do deputado federal Sóstenes Cavalcante. Sóstenes Cavalcante faz parte do Partido Liberal, mesmo de Bolsonaro. A bancada do Partido Liberal na Câmara pretende endurecer o jogo e exigir que o projeto de anistia aos patriotas injustiçados, perseguidos pelos eventos ocorridos do 8 de janeiro de 2023, sejam pautados. Se isso não acontecer, a oposição avisou a Câmara será paralisada. Hugo Mota, a partir do momento em que Hugo Mota pisar em solo brasileiro, ele já terá que ter tomado esta decisão. Caso contrário, vamos para a obstrução, sentenciou Sóstenes, alertando que a pressão pela anistia será total. Lembrando que Hugo Mota está juntamente com o atual mandatário do Brasil, fazendo aí um tour aí acredito que foi, pelas minhas informações, pelo Japão, né? O governo tenta frear projeto, mas pressão popular cresce. E nós vamos ver aí no dia 6 de abril, lá na Avenida Paulista. Desde fevereiro, o PL vem exigindo que a anistia seja votada em caráter de urgência, evitando o entrave burocrático das comissões. Mas a base governista tem usado manobras para impedir avanços. Enquanto Hugo Mota acompanha Lula no Japão, a oposição se organiza para garantir que a matéria não seja enterrada. A batalha também ganha as ruas. Aí a pergunta que fica no ar: por que Hugo Mota não colocou esse PL da anistia ainda em votação? Rabo preso? Talvez. Porque o que nós ficamos sabendo é que ele está envolvido sobre as investigações, que inclusive Flávio Dino é um dos relatores, sobre as emendas parlamentares, né? Hugo Mota está envolvido. Será rabo preso? A batalha também ganha as ruas. No próximo dia 6 de abril, pessoal, fiquem atentos. Mais uma nova manifestação massiva está marcada na Avenida Paulista, em São Paulo. Para quê? Lógico, para exigir a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. A cada dia cresce a revolta da população contra arbitrariedades de uma corte que deveria ser os guardiões da Constituição e os ataques ao conservadorismo brasileiro. É composto pelos ministros alinhados da esquerda, o STF dá mais um passo rumo à perseguição política, ao julgar a denúncia fabricada pela PGR contra Bolsonaro e aliados. O caso é baseado em uma única delação, tomada sob pressão. Despreza princípios básicos da justiça, como o direito de defesa e o acesso integral às provas. As defesas dos acusados sempre, né? O Bolsonaro estava acompanhado pelos seus advogados, as defesas tanto de Braga Neto quanto do ex-presidente Bolsonaro, até mesmo dos presos dos atos do dia 8 de janeiro, tem as reclamações que eles não tiveram acesso às delações, não tiveram acesso completo aos autos, né? Bolsonaro acompanhará o julgamento ao lado de seus advogados e reforçou a ilegitimidade do processo. A Lava Jato, para vocês terem uma ideia, eu disse Bolsonaro, a Lava Jato teve mais de 200 delações.
A minha denúncia, Bolsonaro dizendo, tem uma única delação, completamente irregular. Um vai e vem do delator, foi o que criticou o Bolsonaro. O julgamento será transmitido ao vivo, está sendo transmitido ao vivo. E a partir de hoje, a denúncia alega que os acusados participaram de uma suposta trama golpista para invalidar o resultado das eleições e manter Bolsonaro no poder que nem aqui no Brasil se encontrava. A defesa de Bolsonaro e dos demais acusados nega as acusações, óbvio, né? Alegando perseguição política e questionando a imparcialidade do processo e dos participantes do processo, do relator, do presidente da primeira turma e de um dos que faz parte da primeira turma, que é Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, que deveria ceder as imagens, mas até hoje disse que falou o quê? Foram apagadas para abrir espaço. E G. Dias, que estava dentro da Praça dos Três Poderes em total conivência com os manifestantes. O que será feito dele? Será condenado também? O julgamento no STF, como eu disse para vocês, está sendo transmitido pelos canais oficiais do Tribunal e pela TV Justiça e também outros canais aí que estão colocando, né, esse julgamento. A decisão sobre a aceitação da denúncia é aguardada com grande expectativa, mas poderá transformar Bolsonaro e os demais acusados em réus, infelizmente, iniciando uma ação penal que pode resultar em penas significativas caso sejam condenados. Nós esperamos que a justiça divina seja feita e como eu tenho falado aqui com o meu esposo, coisas inacreditáveis podem acontecer nesse julgamento. Porque Deus ele é maior, porque Deus ele é justo e ele fará justiça. E nós, a oposição, promete resistir e lutar contra esse verdadeiro golpe contra a democracia e contra os direitos individuais. A luta pela anistia é a luta pela liberdade do Brasil. Então, o julgamento, como eu falei para vocês, já iniciou-se e vamos aguardar aí o ex-presidente Bolsonaro. Vamos aguardar as decisões destes ministros. Eu agradeço a todos pela presença e pela participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.